Bom, para fazer a nossa clutch, eu vou precisar do fio antúrio. Esse aqui é o palha com lurex dourado, na espessura 2 milímetros, agulha 3,5, uma tesoura e um isqueiro para fazer acabamento. Assim, é agulha de tapeçaria, né? Que a gente vai usar também para esconder os fiozinhos. Então, vamos lá. Como é que a gente começa a nossa clutch? Você vai fazer um anel mágico, ou você pode fazer como eu faço, que é uma primeira corrente bem larguinha, e aqui dentro eu vou trabalhar os meus pontos. Eu vou subir 2 correntes e vou trabalhar mais 5 pontos altos. Então, vão ficar 6 pontos, contando com as correntes que fizemos para subir. Eu vou subir novamente 2 correntes. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto, ok? Agora, eu vou pegar o segundo ponto em relevo, aqui ó, põe a agulhinha por trás dele e faço um ponto alto. Agora, no ponto mesmo, esse mesmo ponto que eu peguei, ó, esse ponto aqui, ele foi pego em relevo, né? Mas ele tem a cabeça dele aqui, ó, que tá aqui. Neste mesmo ponto, na cabeça do ponto, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto. Aí, no próximo ponto, eu pego ele em relevo e trabalho a cabeça, na cabeça do ponto, um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto. Esses pontos relevos, eles são aumentos, tá? Você tá vendo que a gente tá pegando em relevo e tá trabalhando ponta, porque a gente tá fazendo aumento. O próximo ponto, repito, ó, relevo. E na cabeça do ponto aqui, ó, às vezes fica mais apertadinho, você vai atrás da cabeça do ponto e faz um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto. Ó, nós vamos repetir essa lógica até o final da carreira, tá? Nós vamos ficar com 5 pontos altos, relevo, e mais o que a gente tem que trabalhar na cabeça dos pontos, ok? Aqui. Volto na cabeça do ponto, trabalho um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto. O último ponto pega em relevo e trabalho na segunda corrente que a gente fez para subir, um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto. Então, nossa segunda, aqui você pode já puxar. Nossa segunda carreira vai ficar assim. Nós vamos fazer o seguinte, ó, então sobe 2 correntes. No primeiro intervalo de corrente, você vai fazer uma corrente, um ponto alto e uma corrente. A gente tava fazendo no ponto, agora a gente vai fazer no intervalo de corrente. Mini leque aqui, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, tá? Agora, eu vou pegar o próximo ponto em relevo, só que agora eu pego por trás, tá? Por quê? Para manter o relevo lá no lado direito, ó. Então, eu dou a laçada, olha, veja onde tá o meu relevo aqui, ó, e pego ele por trás do ponto. Volto. Aqui. A gente fala relevo por trás, mas a agulha você passa na frente dele, né? Eu vou repetir. Vou repetir porque às vezes eu mesma falo o trocado. Esse aqui é o relevo pego pela frente, tá? Ele fica na frente e a gente passou a agulhinha por trás do ponto. Esse aqui é o ponto relevo pego por trás, então, porque ele fica atrás em relevo, só que a agulhinha passa pela frente dele, ó. Dei a laçada, ela passa pela frente do ponto relevo. E volta. No próximo intervalo de corrente, um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto. Próximo ponto, relevo, pega em relevo.
Então, nessa terceira, a gente vai fazer a mesma coisa no sentido de que não tem aumentos, mas a gente faz esse mini leque no espaço de corrente. A gente só trabalha com pontos, relevos e espaços de corrente. Você ignora os demais pontos, você não pega aqui no ponto, você vai no intervalo. Um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto. Atrás, pego o relevo, então é relevo sobre relevo e mini leque em cada espaço de corrente. Cheguei aqui no meu último espaço de corrente, eu faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E trabalho agora as correntinhas que a gente fez para subir, para não ficar esse degrau aqui, tá? Pega a corrente, põe um pontinho aqui. E assim tá a nossa terceira carreira. Quarta carreira, ela vai ser muito parecida com a terceira, tá? A gente vai trabalhar nos intervalinhos. Só que aqui, relevo sobre relevo. Só que aqui no intervalinho, ao invés de você fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, você vai fazer um ponto alto, duas correntes e outro ponto alto, tá? Relevo, você pega relevo. Mantém sempre esses pontinhos em relevo até o final dessa peça. Próximo intervalo, uma corrente, uma corrente, olha eu, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Relevo, pega em relevo, tá? Você vai repetir isso até o final da carreira, sempre mantendo os 5 pontos relevos e sempre trabalhando no espaço de corrente. Terminada aqui a quarta carreira, nós vamos para a quinta carreira. Sobe duas correntes. Nesse espaço de duas correntes, agora nós vamos aumentar o nosso leque. Nós vamos fazer 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, tá? Um leque um pouquinho maior. Relevo no relevo. Isso vai sempre manter. Uma hora pela frente, outra hora por trás, para poder manter o desenho. E na próxima espaço de corrente, dois pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, tá? Essa é a nossa quinta carreira. Na sexta carreira, a gente vai repetir 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos e os relevos, tá? Como é igualzinho, eu volto aqui depois da sexta carreira. Voltei só para lembrar que sim, estamos ignorando todos os pontos altos, tá? A gente vai trabalhar só os relevos e os espaços de corrente. Então, quando chega no final, você vai na terceira corrente, na segunda corrente que a gente fez para subir e faz um ponto alto. Nós não trabalhamos, de fato, os pontos altos do leque, tá? A gente só trabalha o intervalo. Aqui sou eu começando a terceira carreira, ó. Subi 2 correntes, pulo todos os pontos altos e vou no intervalo fazer 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. E aí já vou direto pro relevo, tá? Então, só trabalhando relevo e espaço de corrente. Então, até a nossa sexta carreira está assim. Sétima carreira, 2 correntes para subir. No intervalo, a gente vai fazer 2 pontos altos, 2 correntes, não mais uma, 2 correntes e 2 pontos altos, tá? E o relevo a gente continua pegando em relevo normalmente. Então, trabalhar assim até o final da carreira. Vamos lá para nossa oitava carreira. Sobe 2 correntes, aqui nós vamos fazer 3 pontos altos no intervalo de corrente, não mais 2, 3. Opa! Uma corrente, 3 pontos altos. Então, aumentamos o leque novamente. E aqui, relevo com relevo,
tá? Essa 8ª e a 9ª carreiras também são com 3, uma corrente 3, tá? Sempre trabalhando relevo sobre relevo. 10ª carreira, subo 2 correntes. No espaço de corrente, eu vou fazer 3 pontos altos, 2, 3, e agora, em vez de uma, 2 correntes, e 3 pontos altos novamente, 2 e 3, tá? E aí, relevo no relevo normal, tá bom? Então, agora é 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos nos intervalos. Então, tá assim. Agora, nós vamos para a 11ª carreira, que é a nossa última, antes da carreira de contorno. Subo 2 correntes. Agora é o seguinte, aqui no espaço de correntes, nós vamos fazer 7 pontos altos. Sete pontos altos e o relevo continua pegando normal, relevo com relevo, 7 pontos altos, relevo com relevo. Terminei a 11ª carreira. Agora eu faço uma corrente e viro, que esse aqui é o nosso direito, e aí eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto da minha peça, tá? E 2 pontos altos dois pontos baixos nos cantinhos, tá? Então, aqui eu vou fazer 2. Aqui, um em cada ponto, chega aqui eu faço 2. Nas laterais de carreira, você vai fazer 2 pontos baixos para cada lateral. E aqui você vai dar toda a volta até chegar aqui. A sua peça vai ficar assim, ó, tá? Toda contornada com pontos baixos. Ó, cheguei aqui no cantinho, fiz um ponto para essa parte da frente, vou fazer o segundo, conforme eu combinei com vocês. E aqui é uma lateral, então tem um aqui e vou fazer o segundo na segunda corrente. Próxima lateral, 1 ponto, 2. Próxima lateral, 1, 2, tá? Essa é a maneira como vocês vão trabalhar a peça toda. Dei toda a volta. Aqui eu teria que fazer o segundo ponto desse cantinho, né? Mas o segundo vai ser o nosso fechamento invisível. Vai cortar o fio, vai puxar aqui, coloca a sua agulha do avesso para o direito no primeiro ponto baixo feito, leva o fio para trás, agora coloca no meio do último ponto baixo feito e leva o fio para trás. Ajustou aqui, ó, simulou um pontinho, tá? Agora, nós vamos arrematar, pode ser com agulha de tapeçaria ou pode ser com a própria agulha de crochê, como eu tô fazendo. Você vai esconder o seu fiozinho por uns 2, 3 pontinhos. Aqui. Já pode cortar. Deixa eu ver se tá certinho aqui. Tá. Já pode cortar aqui, deixando mais ou menos 1 centímetro. Pega o seu isqueiro com a chama azul, dá uma queimadinha aqui e já pode colar. Aqui vai ficar escondidinho, opa, aqui ó, vai ficar escondidinho porque a gente vai fechar a bolsa, né? Aqui. Bom, feitas as duas peças idênticas, nós vamos agora para a costura da bolsa, tá? Então, a gente tem uma e duas aqui. Eu vou colocar avesso com avesso, né, para que os direitos fiquem para fora. E aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos costurar toda esta parte aqui. Olha que fofa, ela vai parecer uma conchinha, tá? Ela, de fato, ela tá abalauada, essa é a ideia mesmo, ó. Ela não fica chapada, ela fica mais abalauadinha assim. E aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar, vai escolher um dos lados, né, para ser o seu direito. Vai pegar este cantinho aqui, ó. Você vai colocar o fio no primeiro ponto baixo desse cantinho, tá? Pegando só a alcinha de lá. E aqui é a mesma coisa, ó. Primeiro ponto baixo do cantinho. Coloca a sua agulha de crochê
e traz o fio. Nós vamos começar a trabalhar aqui, ó. Ponto com ponto, a gente vai costurar com pontos baixíssimos, tá? Aqui não vai ter aumento nem nada. Você pega uma alcinha de um lado, outra alcinha de outro lado e vai fazendo toda a costura. Ó, terminei aqui a costura, tá aqui a nossa bolsinha. Aí agora, gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Se você for uma pessoa habilidosa, a melhor coisa a fazer é um forro com, como fala? Zíper, tá? Se você não for colocar zíper, eu sugiro que você feche aqui mais um gomo e meio, ó, uma ondinha e meio, um leque e meio aqui, tá? Fecha aqui com a mesmo, pode continuar aqui com o mesmo ponto baixíssimo, tá? E aqui você pode ou colocar um desses fechos de ímã, tá? Eu tenho esse tigre aqui, ele é bem bom, ele é bem forte. Ou você pode costurar aqui esses mais simples, que é mais fácil de colocar. Você costura aqui e coloca. Então, eu, como não vou colocar zíper, vou fechar um leque e meio aqui. Então, é só você continuar. Aí, você começaria daqui, né? Coisa que eu já não fiz, mas tudo bem. Você começaria daqui, depois eu vou emendar lá, que eu queria mostrar pra vocês como fazer com a opção do zíper. E aqui você continua a costura até fechar aqui a sua peça, tá? Um gomo e meio, um leque e meio é suficiente. Fechei aqui um gomo e meio. Como eu não quero fazer a emenda e como eu quero que a estética fique a mesma, eu vou continuar trabalhando até que eu fechei, ó. Eu vou continuar trabalhando só na parte da frente, que aí ele vai continuar com esse acabamento do baixíssimo, enquanto nós caminhamos aqui para fechar o outro lado da bolsa. Quando eu chegar no quarto ponto desse penúltimo leque, eu volto a pegar a parte da frente e a parte de trás. Cheguei aqui no quarto ponto, já volto a pegar os dois lados, ó. E aí, é só terminar de costurar. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz o fechamento invisível no ponto baixíssimo. Terminei aqui a minha costura, vou cortar o fio. Opa, desculpa o barulho. Puxo aqui, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar até a agulhinha pra mostrar melhor pra vocês. Coloco o fio na minha agulha de tapeçaria. Eu coloco embaixo das duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo feito, ó, ok? Volto aqui pro meu último, coloco no meio dele e jogo o fio pra trás. Pronto, ó, fez um fechamento invisível. Agora, é só arrematar os meus fios e colocar o fechinho. Tá pronta a nossa clutch, olha que perfeita para você passar o Réveillon, para você presentear famílias, amigos. Eu não vou colocar alça, mas você poderia colocar uma alcinha de corrente, por exemplo, ficaria linda também. Espero muito que vocês tenham gostado. Queria mais uma vez agradecer a todo mundo que participa aí ao longo desses 5 anos do Projeto Comadres. Um beijo e até a próxima!